Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de agosto. E o tema do estudo de hoje é: quem disse que você poderia fazer isso? O texto bíblico que é a base do estudo de hoje é Marcos capítulo 11, versos 27 e 28. Aqui, Marcos nos diz o seguinte: Então, regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? No dia seguinte, à purificação do templo, o que estudamos ontem, os líderes confrontaram Jesus no mesmo lugar, perguntando com que autoridade ele tinha agido no dia anterior. O fato é que eles não buscavam a verdade, mas queriam prender Jesus. Se ele admitisse que sua autoridade vinha de Deus, eles diriam que um simples carpinteiro não tinha essa autoridade. Entretanto, se dissesse que sua autoridade era humana, eles o rejeitariam, considerando-o um tolo. Mas Jesus enxergou a armadilha deles e disse que daria a resposta se eles respondessem a uma pergunta: o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Os líderes perceberam que estavam encurralados. Se dissessem que era de Deus, Jesus perguntaria: então por que vocês não acreditaram nele? Se dissessem que era dos homens, o povo poderia se revoltar. Eles mentiram dizendo que não sabiam. E isso deu a Jesus a oportunidade de se recusar a responder à pergunta deles. Em Marcos capítulo 12, do verso 1 a 12, Jesus contou uma parábola para advertir esses líderes. E isso teve um efeito. Ali, Jesus contou a parábola da vinha e dos lavradores maus. Essa história tem semelhanças com a parábola da vinha encontrada em Isaías capítulo 5, em que Deus apresenta uma acusação contra Israel. Todos reconheciam o paralelo, especialmente os líderes. A história se desenrolou de uma forma bastante incomum, pois os lavradores se recusaram a dar qualquer fruto do campo ao proprietário. Em vez disso, eles maltrataram e mataram seus servos. Por fim, o proprietário enviou seu filho amado, a quem esperava que respeitassem. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estranhamente raciocinaram que se matassem o filho, a vinha seria deles. A falta de lógica é impressionante, e o juízo pronunciado sobre eles foi totalmente justificado. Nessa história, Jesus advertiu os líderes sobre o rumo que seguiam. Vista assim, a parábola é uma advertência cheia de amor. E concluindo o estudo de hoje, não era tarde demais para mudar e evitar o juízo inevitável. Alguns iriam se arrepender, mudar e aceitar Jesus. Outros não. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu quero deixar com você o texto para a sua leitura bíblica. Esse é o Reavivados por Sua Palavra. E o texto de hoje é Mateus, capítulo 28. Que Deus te abençoe e Ele nos concedendo permissão, continuaremos amanhã o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.